Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite, né, para estudarmos aí o Evangelho juntos. E como já foi dito, hoje a gente está estudando o capítulo 12, no item 3, que está dentro do tema de retribuir o mal com o bem, né? E também está conjugado com a questão 887 do Livro dos Espíritos. Então, assim, essa lição de hoje, ela nos faz refletir. Assim, quantas vezes a gente não passa por alguma situação que nos faz mal, né? E aí, naquele momento, o que a gente mais deseja é retribuir com a mesma moeda. Quantas vezes a gente não passa por isso na vida? Só que retribuir o mal com o mal não vai nos levar a lugar algum, né? Mas por que será que é tão difícil não termos esse pensamento? Como, né, que a gente não tem esses pensamentos? Por que é tão difícil não sentir isso? E essa tarefa, ela não é fácil por conta de vários quesitos, né? Então, o nosso momento evolutivo, então, assim, cada patamar apresenta as dificuldades que lhe são próprias. A gente vive ainda em um planeta de provas e expiações, né? A gente ainda sofre influência daqueles que nos rodeiam, seja encarnado ou seja desencarnado, a gente ainda é muito influenciado, a gente sofre influência, né? E aí a doutrina espírita, ela nos ensina que a gente deve amar a todas as pessoas e principalmente aqueles que nos fazem mal, né? Mas como que a gente ama alguém que só nos causa mal? Como podemos retribuir esse mal com bem? Na própria, própria Bíblia, nós podemos encontrar lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 17 e 21, os seguintes dizeres: Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, isso está lá em Romanos. No início, pode assim parecer, digamos, impossível, né, retribuir o mal com o bem. Porém, aos pouquinhos, né, um passo assim de cada vez, essa tarefa ela vai se tornando cada vez mais fácil. Assim, dizem que vai, né? Mas demora, pode demorar e tudo mais, mas ela vai se tornando fácil. E aí vai chegar um dia, né, que todo mundo vai estar na mesma sintonia, e aquele que não tiver, né, ele não vai conseguir ficar ali com as pessoas de bem. Então, todo mundo vai evoluindo, as coisas vão melhorando e a gente vai chegar no nível do bem, né? E aí, assim, estudando para essa lição, né, esse item do Evangelho, acabei me deparando assim com um exemplo bacana, né? Assim, eu acho que uma analogia legal que a gente pode fazer com esse item, né, para ilustrar esse item. Na nossa vida, né, a gente passa por diversas fases na nossa existência. A gente nasce, a gente cresce, a gente tem aquela fase adulta e tudo mais, né? E aí a gente passa por diversas fases, até que chega um tempo em que nós já estamos confortáveis, digamos, né?
E por mais que a gente passe por diversas dificuldades, vai chegar num ponto, né, na hora que no momento que a gente já está confortável com aquilo, que a gente não vai nem lembrar de como que era aquela sensação de dificuldade. Então, um exemplo disso que eu posso trazer aqui, por exemplo, é quando a gente aprende a falar, né? Vocês já pensaram tanto que é difícil, o quanto foi difícil essa tarefa de aprender a falar, né? A gente não imagina o quão difícil foi, né? Vocês sabem quanto que foi desgastante para tentar se comunicar com alguém e essa pessoa não entender, né? E aí a gente acabou tendo que aprender por repetição, né? Ouvindo outras pessoas ali falando, a mãe, o pai, as pessoas próximas, né? E falar exige uma força absurda, absurda, né? Para a gente fazer sair, hoje, para a gente é meio que automático, a gente não percebe, né? Mas quando, para sair um som da nossa boca, exige uma força muito grande. Eu digo isso porque há um tempo atrás eu tive uma pneumonia muito forte, eu fiquei muito mal e, e eu estava assim, com o pulmão muito debilitado. E aí eu tentava falar e não saía. Eu tinha que fazer uma força imensa para juntar a questão do ar e a fala e tudo mais, né? E, e era bem complicado. Então a gente não imagina a força, o quanto é difícil a gente articular uma palavra. Só que hoje a gente fala naturalmente, né? E a gente não percebe o quão isso era difícil, né? Então a gente não sente mais essa sensação de dificuldade. Outro exemplo é de quando a gente foi aprender a andar, né? Vocês já analisaram assim, tanto que é traumático para um bebê essa aventura de aprender a andar, né? Então ali o bebê ele possui quase ou nenhuma coordenação, né? Ele falta ali equilíbrio, né? Acaba que primeiramente ele engatinha, arrisca segurar um móvelzinho ali, nessas arriscadas ali de mover e andar, ele acaba levando um tombo, aquilo ali dói também, né? Até que uma hora ele atinge uma certa desenvoltura, né? E o automatismo necessário para caminhar. E ele começa a caminhar. Mesmo ainda assim, no início é meio cambaleando, até que ele atinge mesmo aquilo ali de uma maneira fácil, que não tem que pensar, que não tem que raciocinar muito, né? E aí hoje a gente anda para todo lado, corre, tudo mais, né? E a gente não lembra dessa dificuldade de quando a gente era criança, né? Tanto que foi difícil a gente dar aqueles primeiros passos, né? Aí, assim, falando disso, assim, coisas que ainda eram de muito tempo atrás, né? A gente acaba, às vezes, não lembrando, mas, por exemplo, andar de bicicleta, que é uma coisa que pode estar mais recente, assim, na memória, né? A gente começa ali com uma bicicleta pequena, uma bicicleta com rodinha, né? Aí levanta uma rodinha, depois levanta outra rodinha, até que em determinado momento a gente está sem aquelas rodinhas e a gente tem que enfrentar ali o medo de cair, enfrentar o peso da bicicleta, a nossa falta de equilíbrio em cima de uma bicicleta, né? E aí, quando a gente consegue meio que equilibrar tudo, né? O medo, o peso e o próprio equilíbrio, a gente sai andando ali com aquela bicicleta e a gente é capaz de andar naquela bicicleta para todo lado e a gente não esquece, né? Igual eles falam, né? Igual andar de bicicleta, a gente não esquece. Então, assim,
Isso são alguns exemplos, né? Tem inúmeros outros que a gente vai tentar aprender, por exemplo, aprender um novo idioma, né? Também é um desafio grande, né? O quanto é ruim você ir para um país, ir para um lugar que você não fala aquele idioma, então você não entende aquelas pessoas e as pessoas não te entendem. Como é difícil, né? A gente se comunicar e tal, todo esse processo, até que a gente aprende aquele idioma e a gente consegue se virar, é muito difícil, né? Só que, assim, a recordação desses momentos ainda está muito presente na nossa mente, né? De muita gente, né? Tem gente que não lembra, mas está presente aí. Mas, assim, a questão da distância que é provocada pelo tempo, né? Como a gente não tem uma visão mais dessa dificuldade, né? A gente não sente tanto hoje esses pontos, né? E a gente foi, e por mais assim que tenha sido difícil, a gente chegou num ponto que hoje a gente já consegue fazer as coisas, né? Exceto aqueles que têm alguma limitação e tal. Mas no geral, assim, a gente não tem essa dificuldade aí para efetuar esse tipo de coisa. E assim vai ser quando nós trabalharmos essa questão da retribuição do mal com o bem, né? Vai chegar um momento que vai ser natural para a gente. Não vai ter essa dificuldade, digamos, né? Pode ser sofrido agora, pode não estar bom, né? Não pode ser tão reconfortante, né? Mas, assim, a gente vai sentir essa dor, né, hoje, só que, assim como as fases da nossa vida, né, que foram trazidos alguns exemplos, a gente também vai chegar um momento que, desculpa, vai tirar isso de letra, né? E aí, assim, Jesus também, ele nos traz inúmeras lições, mais amplas até, né? Ele vai nos apontando outras tarefas também são igualmente difíceis e que a gente pode tentar levar a um bom termo, né? Ali uns tropeçam, outros não, né? O que importa é assim, a forma como a gente responde a essa prática do bem, né? A essas situações que nem sempre são tão boas com as quais que a gente convive, né? Então, como que a gente vai levar aquilo ali? Como que nós vamos enfrentar, né? É isso que vai contar. Pode ser difícil, mas como que a gente vai driblar essa dificuldade, né? E aí, lá no livro Fonte Viva, na lição Além dos Outros, o Emmanuel nos traz o seguinte: trabalhar no horário comum, irrepreensivelmente, cuidar dos deveres domésticos, satisfazer exigências legais e exercitar a correção de proceder, fazendo bastante na esfera das obrigações inadiáveis, são tarefas peculiares a crentes e descrentes na senda diária. Jesus, contudo, espera algo mais do discípulo. Correspondes aos impositivos do trabalho diuturno, criando coragem, alegria e estímulo em derredor de ti? Sabes improvisar o bem, onde outras pessoas se mostram infrutíferas? Aproveitas com êxito o material que outrem despesou por imprestável? Aguardas com paciência onde outros desesperaram? Então, se a gente for refletir aqui sobre esse pedacinho, né, da lição, o aprendizado principal que a gente tira dessa passagem e do que foi lido também, né, do Evangelho, dessas passagens lidas no dia de hoje,
é que a gente precisa, é necessário nós amarmos os inimigos, né? Mas também esse amar os nossos inimigos, ele se trata de uma solicitação, né, para nos pedir tolerância com os erros alheios, né? Uma paciência contra as más tendências dos outros, né? Uma compaixão com as atitudes equivocadas daqueles ali que nos perseguem, né? É, então, assim, se a gente perdoa, né, não tem uma atitude, assim, digamos, mais angelical e mais sublime do que a gente aprender a perdoar as imperfeições dos outros, né, que é o que está sendo falado ali, né, e ainda mais, compreender seus equívocos, né? Isso porque a gente está passando ou já passou pelas mesmas imperfeições, pelos mesmos equívocos que essas pessoas cometem. Aí que está o X da questão. A gente precisa saber trabalhar isso, né? Então, assim, se alguém nos fizer um mal, a gente deve relevar, deixar que esse mal passe, vá embora, né? E não ficar ali alimentando uma mágoa, né? Não deixando aquilo ali corroer a gente por dentro, né? Assim, é difícil, né, gente? Mas a gente tem que começar a trabalhar isso, tem que dar um pontapé. Ficar só no, nossa, é difícil não fazer, e se justificar por isso, não vai levar ninguém a nada. A gente tem que começar a exercitar, a tentar ter essa compaixão, a ter essa compreensão, essa tolerância, né? Para a gente ir aprendendo a relevar até que esse mal vá embora, né? E assim, é, não é de uma hora para outra que isso vai acontecer, mas a gente também não deve deixar uma próxima existência, porque a gente não sabe em quais condições, né, que nós vamos voltar aí. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que aprender essa questão do amar os nossos inimigos, né? Que não é aquele amor ali que é difícil, né? Não é que Jesus mandou a gente amar ali aquela pessoa que nos causou mal. Esse amor é traduzido nesses pontos que foram falados, da paciência, da tolerância, da compreensão, da gente relevar as coisas, da gente fazer algo de bom para aquela pessoa, porque o importante é o nosso lado tá tranquilo, o nosso coração está sem mágoa. É isso que conta mais, né? E aí, diante disso, uma lição que nos traz um exemplo disso, né? Uma bela lição, e é relatado no livro Chico de Francisco, né, de Adelino da Silveira. E aí, Adelino da Silveira, ele revela nesse livro alguns dizeres que fazem muito sentido, né? Ele conta lá que há muitos anos, né, o Chico, que é o médium aí que a gente conhece, ele possuía um cachorro, né? E aí esse cachorro ele nasceu com uma deficiência, né? Ele era deficiente ou que ele tinha sido atropelado, tinha acontecido alguma coisa que ele ficou deficiente, né? E essa história do cachorrinho, ela retrata essa bondade que Chico tinha, né? Era uma bondade típica dele. E aí esse animal, ele conta que esse animal ele dava muito trabalho, né? E aí, toda madrugada, quando ele voltava lá do centro espírita, ele tinha que limpar todo o quarto, ajeitar as coisas, né, do cãozinho. E aí ele gastava um valor considerável, né, uma parte do seu salário que era curto, né, em alimentos, remédios, agasalhos e tal. E aí um dia ele chegou do centro, né? Chegou lá e esse cachorro estava morrendo.
E aí ele conta que Chico se lembra, né, com os olhos tristes até no momento que ele relatava, né? E aí Chico dizia que parecia que ele estava esperando ele, né? O cachorrinho estava quase morrendo esperando Chico voltar. E que o Chico contou que ele olhou demoradamente para ele de um jeito muito terno, né? Abanou ali a cauda e até que ele morreu. E aí que Chico contou que o cachorrinho foi enterrado no fundo do quintal e, e que ele ficou muito triste, né? Assim, chorou, derramou muitas lágrimas por conta da morte do cãozinho. Ele ficou muito sentido ali. E aí passou uns meses, né, de que isso tinha ocorrido, e uma das irmãs do Chico falou para ele: Chico, você se recorda daquele cachorrinho aleijado? Vou te contar uma coisa. Não foi morte natural. A dona Fulana, que era uma vizinha lá, né? Ela tinha pena de você, né, de ver você chegar de madrugada e ainda ter tanto trabalho e tantas despesas. Então, por isso, para aliviar o seu lado, ela deu um veneno para o cachorro. E aí, Chica entrou em prantos, né? Ele nos conta isso, que ele entrou em prantos. E que ele falava: Meu Deus, não me diga uma coisa dessas. Que absurdo, que crueldade. E aí ele ficou ali, amuado, né? Triste, com uma mágoa, né? Um aborrecimento. Era possível identificar nele o aborrecimento. E aí, quando ele menos esperava, ele ouviu o espírito de Emmanuel, né, fazer uma advertência. Ele disse que ele falou: a mágoa que você asila no seu coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Então, por conta daquela mágoa ali que ele guardava no coração, estava atrapalhando os trabalhos dele, né? E que ele também mencionou que os espíritos não conseguiam se aproximar do Chico, né? E mandou o Chico logo se livrar disso, trate de se livrar dessa mágoa. E aí Chico respondeu para Emmanuel, não consegui esquecer, né? E que Emmanuel falou que tudo bem, mas era preciso, né? E aí Chico vai e questiona ele como que ele poderia fazer isso. E aí o Emmanuel fala que seria dando uma grande alegria para aquela mulher. E aí o Chico ficou indignado, né? Poxa, eu dar alegria a ela? Né? Eu fui ofendido? Como que eu vou dar uma alegria para ela? E aí ele nos conta que Emmanuel foi categórico, né? Falou para ele: olha, a receita não é minha, não. É do nosso Senhor Jesus Cristo. Leia o Evangelho. Fazei bem aos que vos aborrecem. Essa foi a advertência do Emmanuel, né? E aí, resignado ali, o Chico saiu à procura de amigos comuns. E conversa vai, conversa vem, ele descobriu que essa senhora, que tinha envenenado o seu cãozinho de estimação, ela desejava muito, assim, possuir uma máquina de costura. E aí o Chico foi ali, se dirigiu a uma loja, né, adquiriu uma máquina, dividiu de várias vezes, longas prestações, né? Comprou aquela máquina e aí foi visitá-la com esse presente. E aí essa senhora, né, que eles chamam de Dona Fulana, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela abraçou e beijou o Chico, né, com tanta gratidão, com tanto amor, que aquela sombra de mágoa que estava ali, né, que Chico trazia no seu coração, ela se dissipou logo, né, e uma luz o envolveu da cabeça aos pés, né? E aí foi assim que os bons espíritos puderam
novamente se aproximar de Chico, né, para continuar ali com o seu trabalho apostólico, né, em benefício daqueles que sofrem, que estavam precisando de consolo e tal, e a mágoa no coração nunca mais voltou. Então, gente, se diante dessa história, né, a gente está vendo aí, foi uma lição de retribuir o mal, né, que ela achou que seria uma boa, né, mas foi um mal, ele retribuiu com o bem, e aí a mágoa se dissipou, né. Então, se a gente ainda não aprendeu a amar os nossos inimigos, né, se ainda isso é muito difícil, a gente deve, ao menos, aprender a respeitá-los, né, como espíritos divinos que eles são, né. A gente deve enxergar, né, os nossos irmãos próximos, né, que a gente possa, assim, enxergar esses irmãos como próximos da gente, né, e que estão ali caminhando conosco, aprendendo conosco nessa vida espiritual, né. Então, que a gente possa ensinar para desses irmãos que estão no nosso convívio, né, que é através do bem que nós vamos conseguir evoluir, né, positivamente ali, né. A gente precisa ensinar através do bem. A gente precisa fazer boas ações, ter boas atitudes, atitudes positivas, e não ficar pensando ali no mal, né. A gente precisa esquecer, de alguma maneira, que aquilo ali que a gente está passando é apenas uma fase, é apenas um momento ruim, e não deixar isso abrigar dentro dos nossos corações, né. Então, paguemos o mal dos outros com o bem que a gente possa dar, né, de maneira, assim, principalmente sincera, né, porque aí a gente não vai alimentar doenças, a gente não vai causar um desequilíbrio, né, no nosso espírito. E aí, se a gente for agir no bem, tudo isso vai contribuir para essa nossa evolução. Então, a gente precisa ser enfermeiros do bem, né, e não enfermos dessas nossas fraquezas morais, né? Porque, assim, nós estamos trabalhando com Cristo. E Cristo nos ensina isso. Então, a gente está trabalhando com Cristo, não contra Cristo, né? Então, a gente precisa deixar de ser aquelas ovelhas, né, desgarradas, né? E passar a unir ao seu rebanho, né? Ao rebanho de Cristo, né? Então, assim, mesmo que alguém nos prejudique, a gente não deve fazer o mesmo. A gente não deve pagar na mesma moeda, né? Não é seguir aquele olho por olho, dente por dente, né? Porque, como foi dito, né, eles não sabem o que fazem. E é assim, Jesus nos disse essa frase, né? E ela é muito verdadeira. Então, vamos confiar em Deus, né? E não vamos esquecer dos exemplos de Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia, né? Conforme consta no livro dos Espíritos, na questão 625. Vamos seguir os exemplos de Jesus, que é o modelo de perfeição que Deus nos enviou, né? E aí, se a gente segue esses exemplos, se a gente segue esses ensinamentos, a nossa vida ela vai entrar num estado de luz, né? E vai ali ganhando, então, o ritmo da vida, no chamado estado de graça, né? Então, vamos trabalhar isso, meus irmãos, por mais difícil que seja, vamos tornar essas más ações, né, que sofremos como se fossem essas fases difíceis que passamos ao longo da nossa evolução aí, do andar, né, de bicicleta, falar, tudo mais, né? E assim a gente vai construir mais um degrauzinho na nossa evolução, né? E evoluindo o nosso espírito como um todo, né? Sendo mais irmãos e
e praticando mais um amor. Então, hoje a contribuição é essa, e eu vou convidar a todos a fazer a nossa prece de encerramento desse estudo, né? Para que possamos refletir e emanar boas vibrações àqueles que estão ao nosso redor, que estão na nossa vizinhança, que são necessitados. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir à espiritualidade que nos proteja, que nos ampare, que envie luz e bons fluidos àqueles que estão próximos de nós, os nossos vizinhos, ao nosso bairro, nossa cidade, para aqueles que estão nos hospitais sofrendo, internados, para as famílias que também estão sofrendo nesse momento, seja por alguém internado, seja por alguém que está enfermo ou por ter perdido algum ente querido, né? Que a espiritualidade possa confortar os corações dessas famílias, né? E enviar muita luz para ter aceitação, para ter perseverança, serenidade para enfrentar as dificuldades e que possamos cada vez mais aprender a retribuir o mal com o bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. Em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa, damos por encerrados os estudos de hoje na santa e bendita paz do Senhor Jesus. Que assim seja.